Todos entendem a importância de rezar, de orar. No judaísmo, isso é básico. O serviço da oração, a entrega, a súplica é central. Um judeu que não sabe rezar, não sabe o que é judaísmo. Rezar é um pilar na vida de qualquer um de nós. E eu quero contar uma história justamente do poder da tefilá, do poder da oração. Essa história que eu vou contar aconteceu em Israel uns anos atrás. Havia duas moças israelenses que eram assistentes sociais e elas visitavam um residencial para pessoas idosas, doentes. Havia uma senhora de 83 anos que estava nesse lar e essa senhora, diferente dos velhinhos, dos idosos, era uma mulher alegre, cheia de vida, toda entusiasmada, parecia uma jovem. Ela cativava todos os outros. E essas duas assistentes sociais, obviamente, acabaram simpatizando com ela, atraída pelo carisma dessa senhora. Um ponto importante, ela nunca se casou. Não tinha filhos, não tinha marido, não tinha ninguém. Um dia, essas duas assistentes sociais estavam com muita pressa. E a velhinha perguntou, por que vocês estão com pressa? Qual é a urgência? E as duas assistentes falaram, olha, nós temos 26 para 27 anos. E a gente ainda não encontrou nossa alma gêmea. Em Israel, existe o túmulo de um grande homem, falecido há mais de 2000 anos, chamado Rabi Yonatan, filho de Uziel. O túmulo dele fica bem longe, no norte de Israel, e a nossa tradição é que todos os solteiros que vão rezar nesse local sagrado, é relatado que esse homem lá nos céus, ele mexe os pauzinhos e muitos casamentos se realizam lá. Essa senhora ouviu isso e falou, uau, que legal, eu posso ir junto? As duas ouviram isso e pensaram, bom, talvez cada um passeie, cada uma volta, ela é saudável, por que não? E as duas assistentes sociais disseram, claro, a senhora pode nos acompanhar, vai ser um prazer. E a velhinha, então, deixou a papelada e viajou com as duas assistentes para esse local no norte de Israel. No meio da viagem, as duas assistentes sociais começam a brincar com ela e falaram para a senhora, você também vai pedir um shidur de um bom casamento? E a mulher fez uma cara séria e falou, mas claro, é por isso que eu estou indo. As duas se entreolharam e começaram a rir. Mas claro, nós estamos falando de uma mulher de 83 anos, que deveria estar pensando já como ela vai embora daqui. Elas chegaram lá. E essa senhora rezou com uma intensidade inacreditável. Horas e horas, com o coração quebrado, lágrimas nos olhos, molhou o livro de orações, pedindo para Hashem, Hashem me manda um bom marido para mim. Terminou o dia, todas voltaram para Yerushalayim, para Jerusalém. Quando elas estavam lá, se despediram, a senhora falou, olha, venham me visitar, hein? Não me abandonem, eu gosto muito de vocês. E as duas falaram, claro, a gente é muito ocupada. Por conta do nosso trabalho de assistência social, a gente visita vários lares. Mas a gente tem a senhora no coração, nós vamos visitar a senhora no momento propício. Mas passou o tempo, elas esqueceram de visitar a velhinha. Depois de 6 meses, ela falou, uau, passou quase meio ano e a gente não foi ver a senhora. Que desconsideração, ela deve estar chateada com a gente. E as duas imediatamente decidiram ir naquele lar dos velhos procurar aquela senhora. Chegaram lá, foram até o quarto dela, abriram a porta e encontraram uma outra senhora. Perguntaram então, havia aqui uma senhora uns meses atrás, a senhora sabe onde ela está? E a velhinha lá falou, ela foi embora. Só que em hebraico, ir embora, e halcha, também tem uma conotação de ela morreu. E as duas assistentes sociais ficaram chocadas ao ouvir isso, ficaram abatidas, mas elas ficaram revoltadas também, que não foram avisadas, não foram se queixar com a diretora do lar dos velhos. A diretora então sorriu e falou, peraí, vocês estão brincando comigo? Eu falei, não, a gente acabou de voltar do quarto da outra senhora, falou que ela foi embora. A diretora sorriu e falou, não, ela foi embora sim, mas ela foi embora pela porta da frente. Ela saiu daqui, ela foi embora. Ela não morreu, ela está viva, só que ela foi embora daqui. Ela saiu do lado dos velhos. E elas perguntaram como? Como? Ela se casou. E ela foi morar com o marido dela. As duas arregalaram os olhos. Como? Aquela senhora se casou? Sim. Vou contar para vocês a história.
Um tempo atrás, um senhor de 85, 86 anos, ele chegou aqui para ficar no lar dos velhos. Era um homem muito sadio, inteligente, cabeça boa, só que ele era sozinho. E ele podia ficar na casa dele, mas os filhos já cuidavam da vida deles. Ele ficava pedindo para os netos virem dormir com ele. Então ele acabou vendo que ele está muito sozinho, que ele quer companhia. Então ele resolveu se hospedar aqui. E uma das enfermeiras daqui viu que esses dois velhinhos, essa senhora e esse novo hóspede, tinham muito a ver. Eram alegres, dinâmicos, bem-humorados. E conversaram com ela topou conhecer esse senhor. Conversaram com o senhor, ela topou conhecer a senhora. Começaram a se conversar e decidiram se casar. E se casaram. Eles estão morando no apartamento dele. Ele é um homem bem de vida, não falta nada, feliz da vida, apaixonados. Ele com quase 86 e ela com 83. Quando as duas ouviram isso, elas ficaram assombradas. Todas as três foram até aquele lugar sagrado pedir um bom casamento. Essa senhora conseguiu, elas duas não. O rabino que contou essa história, ele deu a opinião dele. Por que uma senhora de 83 anos conseguiu que as orações dela fossem atendidas e essas duas moças, infelizmente, ainda não? Qual o segredo? Ele explicou uma coisa muito bonita, que eu concordo plenamente com isso. Muitas vezes a gente suplica a Deus como mais uma ajuda, mais uma tentativa de resolver nossos problemas. A gente confia na gente, acha que nós podemos e não custa nada também uma mãozinha de Hashem. Quando você encara a oração dessa maneira, você não resolve como deveria. A oração significa que eu deposito nas mãos de Hashem, de Deus, todas as minhas esperanças. Só você é capaz de me ajudar. Quando você se volta, se dirige a Hashem, com essa humildade, com esse reconhecimento que só Ele e apenas Ele vai te salvar, Ele atende a tua oração. Hashem é como se, digamos assim, se obriga a te atender, porque você mostrou total confiança nele. As duas moças eram jovens, com um bom salário, uma vida adiante. Elas achavam que elas têm muitos elementos para merecer um bom casamento e pedem também uma ajuda de Deus por fora. Não. Essa senhora, ela sabia que ela não tem idade, tem dinheiro, só Hashem, só Deus pode achar para ela. Por isso que ela rezou com total devoção. Ela sabia que no caso dela, apenas Hashem poderia salvar. Como ela rezou assim, ela foi salva. E essa é a lição que eu quero passar com essa história. Todos nós, judeus e não judeus, devemos dirigir ao nosso Criador e apenas a Ele as nossas orações. Além disso, mostrar, não com palavras vazias, mas com intenção sincera no coração, que a gente sabe, só você, meu Criador, e apenas você que vai me salvar. Quando a gente tem imbuído desse espírito, saiba, Hashem vai te ouvir e vai te ouvir. Se vocês gostaram dessa história, deixem um joinha, assine o canal e até a próxima história!